Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 470. Como é que o Filho de Deus é homem? Então vamos ao ponto de hoje. Bom, gente boa, esse estudo está dentro do parágrafo primeiro. O Filho se fez homem. Como é que o Filho de Deus se fez homem? Então, o ponto 470 ele vai tratar dessa temática. Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não absorvida, a Igreja, no decorrer dos séculos, foi levada a confessar a plena realidade da alma humana como uma das operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, a mesma Igreja teve de lembrar, repetidamente, que a natureza humana de Cristo pertence como própria à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo que ele fez e faz nela depende de um na Trindade, ou seja, ele é um com a Trindade. Portanto, o Filho de Deus comunica a sua humanidade e seu próprio modo de existir pessoal na Santíssima Trindade. E assim, tanto na alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os costumes divinos da Trindade. O Filho de Deus também trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Bom, qual a fundamentação real dessa argumentação? Bom, a humanidade real assumida pelo Verbo, o Catecismo trata dela como um ponto muito importante no estudo da encarnação. A natureza humana, ela foi assumida, ela não foi absorvida. E esta afirmação sintetiza um ponto decisivo da cristologia católica. O Filho Eterno de Deus assume integralmente a condição humana, como com alma racional, com corpo verdadeiro, sem que essa humanidade perca a sua consciência própria, e sem que a divindade sofra qualquer tipo de diminuição. Então, a humanidade de Cristo, ela é completa, dotada de inteligência, de vontade, de afetividades humanas. Ela é, segundo, real, sujeita ao tempo, ao sofrimento, à morte. Não subsiste por si mesma, mas pertence pessoalmente ao Verbo. São Tomás de Aquino, sobre o que eu acabei de dizer, na Suma Teológica, no livro 3º, na questão 2, no argumento 2 também, ele vai falar o seguinte: a natureza humana não tem em Cristo uma pessoa própria, mas subsiste na pessoa do Verbo. Alma, corpo e operações humanas, elas devem ser entendidas dentro dessa lógica e dentro dessa estrutura. Alma humana, inteligência e vontade verdadeiras. Bom, a Igreja, ela sempre ensinou que Cristo possui intelecto humano verdadeiro, capaz de aprender, de crescer, de conhecer, vontade humana verdadeira, plenamente livre e obediente ao Pai. Os apolinaristas, eles negavam a alma racional de Cristo e para contrariar eles, para afirmar eles, para defender a fé do que eles afirmavam, a tradição afirmou que o que não foi assumido não foi redimido. Quem disse isso foi São Gregório de Nazianzo, na carta 101. Se Cristo não tivesse uma inteligência humana real, a inteligência humana não teria sido curada. Se não tivesse uma vontade humana real, a vontade humana não teria sido curada. E se ele não tivesse uma liberdade humana, ele não teria redimido a liberdade humana. Então, essa expressão de São Gregório de Nazianzo, ela é extremamente essencial para entender que Cristo é realmente homem, porque todas as facetas do homem são redimidas por ele. Ele redime o homem todo. Sagrada Escritura testemunha essa realidade em Lucas 2,52, quando diz: Jesus crescia
em sabedoria, estatura e graça. E também em Marcos 13:32 temos a seguinte expressão: quanto a esse dia ou hora, ninguém sabe, nem o Filho. São João Damasceno ele vai explicar isso. Em Cristo há duas vontades naturais, a divina e a humana, harmonizadas à única pessoa do Verbo. Ele vai falar isso numa obra chamada Exposição da Fé, no livro 3º, no ponto 13 e no ponto 14. Cristo possui um corpo verdadeiro. O que podemos dizer desse corpo verdadeiro de Cristo? O Filho de Deus, ele assume também um corpo real humano, nascido da Virgem Maria, sujeito às leis da matéria, capaz de fadiga, de fome, de sede, de dor, de morte. A Escritura é explícita quando fala disso. João 19:34. Um dos soldados transpassou-lhe o lado. Lucas 24:39. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O Concílio Vaticano II, ele afirmou que, ele vai falar isso, Gaudium et Spes, número 22. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Então, entender essa lógica é muito importante. Dentro esse ponto número 270 é importante também como demonstração cristológica. A humanidade pertence à pessoa de Cristo, à pessoa do Verbo. A humanidade, ela é uma propriedade da pessoa divina. Então, o ponto 470, ele tem como cerne, como ponto central, a natureza humana de Cristo pertence a Cristo, pertence à pessoa do Filho. Isso significa que não há um eu humano separado de Jesus. Tudo que ele faz, humanamente, é feito pelo Filho eterno de Deus. Por isso a igreja ela afirma: Deus nasceu segundo a carne, Deus sofreu segundo a carne, Deus morreu na cruz segundo a carne. São Leão Magno ensina que aquele que é verdadeiro Deus também é verdadeiro homem. Nada há de falso nessa união. Isso está no sermão 21 de São Leão Magno. A Trindade, ela age humanamente. O Catecismo, ele afirma nesse ponto 470 que tudo que Cristo faz em sua humanidade depende de uma unidade, da unidade com a Trindade. E isso preserva a unidade pessoal de Cristo, né, e a verdadeira ação salvífica. O Concílio de Constantinopla, no ano de 553, ele declarou: um só na Trindade sofreu segundo a carne. Então não foi o Pai que padeceu na cruz, não foi o Espírito que padeceu na cruz. Quem padece na cruz é o Cristo. Esta verdade garante que a redenção tem valor infinito, porque não toca. A ação humana de Cristo é sempre a ação do próprio Deus. Fundamentação bíblica para isso. Bom, quando a gente fala disso tudo, a gente tem que fundamentar. Bom, a Escritura, ela revela claramente a humanidade integral do Verbo. João 1,14. O Verbo fez-se carne. Hebreus 2,17. Tornou-se semelhante aos irmãos em tudo. Mateus 26,38. A minha alma está numa tristeza mortal. Hebreus 5, 7-8. Aprendeu a obediência pelo sofrimento e esses textos mostram sentimentos humanos, decisões livres, crescimento e obediência. Então, o magistério da igreja, todo o andamento, enfrentando heresias, se posicionando contra palavras erradas, contra pensamentos errados e tentando formar de uma maneira concisa, profunda e ponderável uma teologia. Então, nós podemos dizer que Niceia, Constantinopla, Calcedônia e Constantinopla II foram os concílios que mais têm fundamentado a argumentação de que Cristo é o Filho de Deus feito homem. Então, Niceia primeiro afirma que
a consubstancialidade divina de Cristo. Constantinopla II, em 381, afirma a plena humanidade. Calcedônia, 451, duas naturezas, uma só pessoa. Constantinopla II, 553, uma única hipóstase, uma única pessoa divina. O hipóstase é pessoa em um termo teológico que vem do grego. Os papas, durante os seus pontificados, alguns simplesmente reafirmando, outros defendendo a igreja, eles vão, principalmente os últimos dois que eu vou citar aqui, eles são, de uma maneira muito oportuna, atualizam isso que a igreja disse. São João Paulo II ensina: Cristo revelou plenamente o homem ao próprio homem. Ele vai falar isso numa carta apostólica chamada Redemptor Omnis, e ele fala isso no ponto número 8. Papa Bento XVI acrescenta: no Jesus de Nazaré, na obra Jesus de Nazaré, o realismo da encarnação é a base da esperança cristã. E para nós, catequistas, estudantes de teologia, como é que a gente entende isso? Qual que é a dimensão catequética, espiritual e salvífica disso? Bom, a verdade de que o Filho de Deus é verdadeiramente homem explica-se da seguinte maneira: toda a vida humana pode ser lugar de comunhão com Deus. O trabalho, o sofrimento, as relações humanas são redimidos. A espiritualidade cristã é encarnada, não evasiva. Cristo reza com palavras humanas, obedece com liberdade humana, ama com coração humano. E a isso Santo Irineu de Leão vai dizer o seguinte: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Vai falar isso numa obra chamada Contra Heresias, do livro 4, no argumento 20, no ponto número 7. Para nós, síntese conclusiva: o Filho de Deus é homem. Então, se é homem, assumiu a natureza humana completa. Viveu com inteligência, com vontade e com afetividade humanas, sem deixar de ser a pessoa divina, tornando-se visível na carne a vida da Trindade. Assim Jesus Cristo é. 3 pontos para sintetizar tudo que a gente falou até agora. Plenamente solidário com a humanidade. Plenamente revelador de Deus, do Pai, da Trindade. Plenamente redentor do homem inteiro. Então, por ele, nós somos salvos. Não aos pedacinhos, não porque somos bons, não porque somos frágeis, não porque somos fortes, não, porque somos homens. Homens como ele é homem. Então ele redime a humanidade inteira, doando-se inteiramente ao projeto salvífico do Pai para a humanidade. E é isso. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.